Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Faltam só 2 dias. 2 dias para o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Neste domingo, dia 26 de agosto, o Bispo Macedo estará lá no Monte Hermon, por isso não pode estar aqui, para ministrar a descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós estamos nos preparando, nos colocando no Espírito para este grande dia. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele com você. Agora, eu gostaria de falar sobre este texto aqui que conclui a nossa meditação, a nossa história sobre a grande ceia que Marta, Maria e Lázaro deram para o Senhor Jesus, celebrando a ressurreição de Lázaro, lá em Betânia. Vamos ver o texto aqui. Você vai se lembrar que Maria derramou o seu perfume caríssimo aos pés do Senhor Jesus, mas Judas fez o seguinte comentário: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ora, veja, por exemplo, que Judas manifestou uma falsa preocupação com os pobres, quando na verdade a real preocupação era com ele mesmo. Ele colocou a crítica considerando que Maria estaria desperdiçando aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus e que Jesus também deveria censurá-la por tamanho desperdício. Ele não se preocupava com os pobres, mas fazia questão de criticar o gesto de Maria. Como costuma acontecer hoje, você pode perceber, quando você ver alguém criticando alguém que está fazendo algo para Deus e apontando o gesto daquela pessoa que sacrificou, que ofertou, que fez algo para Deus e diz que ela deveria ter ajudado os pobres ao invés de gastar o dinheiro fazendo aquilo, na verdade, você vai observar 99% das pessoas que fazem esse tipo de comentário nunca fazem nada pelos pobres. Elas nunca fazem nada. Elas não se preocupam com os pobres e não fazem nada elas mesmas. Se elas estão tão preocupadas com os pobres, por que elas não vão lá e ajudam os pobres? Mas, na sua grande maioria, você vê que são pessoas que só se preocupam com elas mesmas, mas se incomodam muito quando veem alguém
apresentando suas vidas, fazendo uma oferta, fazendo algo para Deus. Porque elas não creem em Deus, como no caso de Judas, ele não cria em Deus, ele não cria em Jesus, então ele só cria nele mesmo. Ele achava que aquele perfume derramado aos pés de Jesus era um desperdício, e realmente é. Para quem não crê em Deus, construir um templo é desperdício. Para quem não crê em Deus, fazer oferta, dar dízimo, tudo isso é desperdício, tudo isso é uma forma dos pastores roubarem o povo. Para quem não crê em Deus, só crê em si mesmo, no seu próprio bolso, isso é um desperdício. Então, mas como ele não vai falar isso abertamente, ele não vai falar assim, poxa, podia botar no meu bolso, né? Então, a pessoa vai falar assim, podia dar para os pobres, mas, na verdade, a preocupação não é com os pobres, não é? Então, isso foi evidenciado ali claramente pelo comentário de Judas. Mas aí, o que foi legal foi que Jesus saiu em defesa de Maria, daquele gesto. E diz o texto, disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Em outras palavras, vocês sempre vão ter oportunidade de ajudar os pobres. Nunca vai faltar pobre no mundo, né? Inclusive a palavra de Deus fala isso. Não porque ele queira assim, mas porque as pessoas não querem servir a Deus, obedecer a Deus. Então, parte da desobediência a Deus é a pobreza, né? O mundo que serve à injustiça, pratica a injustiça, então é um mundo de desigualdade, por isso a pobreza. Então Jesus disse, olha, quem quiser ajudar o pobre sempre vai ter uma oportunidade, mas o que ela está fazendo aqui é único, é algo que não pode ser tirado dela, e nem eu vou impedi-la de fazê-lo. E também fez esse comentário sobre o qual eu quero focar mais especificamente. Ele disse, para o dia da minha sepultura guardou isto. Quer dizer, Jesus estava ali há mais ou menos uma semana antes de ir para a cruz. E era costume, depois de uma pessoa falecida, preparar o corpo com perfume para ser enterrado. Era esse costume que havia entre os judeus. Então Jesus fez esse comentário. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura, indicando a sua morte. Ora, esta sepultura é necessária antes da ressurreição. Isso também acontece quando a pessoa decide se batizar nas águas. Muitas pessoas têm experimentado a ressurreição de suas vidas, têm experimentado a transfiguração de suas vidas, quando elas entenderam que a única forma de viverem de verdade, de nascerem de novo, era, primeiro, morrerem para a vida que estão vivendo atualmente. Então, assim como Jesus foi ungido e preparado para a sua sepultura, para depois ressuscitar glorificado, este mesmo processo ele determinou que acontecesse com aqueles que creem nele. Quando você reconhece que sua vida está toda errada, as suas obras estão erradas diante de Deus e você se arrepende delas e não quer mais nada com esta vida passada, quando você quer renascer, recomeçar do zero, para isso existe o batismo nas águas. O batismo é a sepultura do velho eu. E quem se entrega para morrer para Deus, para o mundo, ser morto para esta vida, então em Deus também recebe o privilégio de renascer, de se tornar uma nova criatura. E esta é a obra do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com a Amanda. Você vai agora conhecer a história de uma pessoa que foi sepultada. Quando você olhar para a Amanda hoje, e a Amanda que viveu por muitos anos no mesmo corpo dela, você praticamente não vai reconhecê-la.
Você praticamente não vai reconhecê-la, porque a Amanda era desfigurada. Ela era uma desfigurada. Mas quando ela se entregou para Deus, quando ela foi sepultada, ela decidiu morrer para essa velha vida, então ela foi transfigurada pelo Espírito de Deus. Você vai ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos. Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos e ali no começo da minha vida, com 7 anos de idade, eu vivi o maior trauma da minha vida, que foi um abuso sexual. E ali foi o começo de tudo, né? Ali eu vivi o inferno. Ali foi o começo onde eu não tinha mais saída, né? Porque para uma criança de 7 anos sofrer um abuso, e não foi só uma, 2 vezes, foi várias vezes. Conforme o tempo foi passando, o ódio foi, surgindo. E ali eu comecei a olhar aquela pessoa ali como, assim, eu queria que ele pagasse com a morte, né? Porque eu queria que ele sofresse. Na vida dele eu queria que ele sofresse. Com 15 anos de idade eu fui pro mundo. E onde eu conheci a bebida, eu bebia qualquer tipo de bebida, chegar ao ponto de ficar na calçada jogada em esquina, ficar noites, usando droga, onde eu conhecia cocaína, maconha, ali nas baladas, quando eu ficava com as pessoas, eu já cheguei a me relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Várias vezes eu cheguei a beber e no outro dia não lembrar nada, usar droga, cheirar, baforar o Rexona, chegava a babar, em chácara que alugava festa, rolês, que falam aí hoje em dia rolê. Então eu me afundava mesmo. Minha mãe sofria muito, minha família não acreditava em mim. Olhava eu como a ovelha negra da família. Ela sofria muito. Minha mãe, ela sofria muito. Eu fiz minha mãe sofrer muito. A situação ficou pior quando eu me lancei no homossexualismo. Ali, eu comecei a ter pensamentos de homem. Então ali foi onde que veio na cabeça de tomar hormônio, de trocar o meu nome. Cheguei a ficar viciada na pornografia. Minha cabeça era sexo, droga e bebida. Ali eu bebia bebida quente, qualquer tipo de bebida que me davam, eu bebia. E foi onde que eu conheci uma moça mais nova do que eu. E ali eu me envolvi, fiquei 2 anos e meio. E ali foi o início de outro inferno, porque era um inferno minha vida. Ali ela olhava para mim e falava que tinha um desejo de me matar. Eu chegava a ficar com o pescoço todo roxo. Ali numa relação sexual que a gente teve, ela olhou numa madrugada, isso era 5 horas da manhã, e ela olhou para mim e falou assim: eu quero beber teu sangue. E ela sempre olhava para mim, sempre desejava o meu sangue, e ela se cortava. E foi onde que eu dei o meu pulso para ela. A gente foi no banheiro, ela pegou, quebrou o presto-barba, a gente estava numa relação sexual, a gente parou, e ela foi e quebrou o presto-barba. Foi onde que eu dei o meu pulso. Ela cortou o meu pulso e ela cortou o dela. E foi onde que foi uma troca. O corte foi tão fundo que não parava de sangrar. Então, assim, ela tomou o meu sangue como eu tomei o dela. Ali foi um pacto de sangue. Era uma obsessão que era incontrolável. Eu brigava, a gente se agredia, a gente chegou já a quebrar uma porta, a gente na briga, derrubar a porta. Conforme o tempo foi passando, a gente não tinha recurso financeiro, porque nenhuma das duas trabalhava. Então a gente chegou a morar na biqueira de drogas, onde vende droga ali, convivendo com usuários, e vendendo. Eu cheguei a usar maconha a semana inteira, todos os dias. Eu era aquela pessoa largada. Eu vivi um tempo em cada canto. Eu não ficava em casa. Eu não suportava ver minha mãe. Dia de aniversário dela, eu nem lembrava. Então, minha mãe, eu fiz ela sofrer muito, muito. Minha mãe lutava por mim com todas as forças. Ela me via como uma obreira. Ela me via servindo a Deus. E eu dava risada. Eu dava risada da cara da minha mãe. Eu
Falava, nunca vou servir a Deus, eu não vou. E ela falava, você vai. E ela ali olhava com os olhos espiritual. Mal eu sabia que ela lutava por mim, estava ali, sempre no altar, sempre buscando a Deus. Ela fez uma fogueira santa por mim. Eu sou fruto de um altar. E foi quando me deu a arritmia cardíaca. Ali foi o próprio Deus me dando uma chance. Eu já estava cansada. Meu foco era tirar minha vida, porque eu não tinha mais objetivo de vida. Para mim, já tinha perdido todos os objetivos da minha vida, sonhos. Então, para mim, eu já estava cansada. E foi onde que eu voltei para casa da minha mãe, dando essa arritmia cardíaca. E foi onde que eu cheguei na Igreja Universal, foi num domingo. E ali eu fui sem força nenhuma. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na igreja com alagador, com piercing, toda careca, com roupa de homem. Ali era um homem inscrito. E ali eu pensava que todos iam me julgar. Ali eu pensava que Deus não ia me aceitar. Mas quando eu coloquei os pés dentro da igreja, ali eu vi o altar. Ali foi o meu foco. Eu não esperei o pastor falar, vem diante do altar. Eu fui diante do altar, porque eu estava cansada. Eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, eu dei tanta chance para tanta gente, mas nunca dei oportunidade para o Senhor. Eu sofri tanto no mundo, mas foi porque eu quis. Porque o Senhor sempre estava ali me dando um aviso, falando, volta. E eu nunca me pus a dar uma chance para Ele. E falei tudo o que eu era. A pessoa ruim que eu era, orgulhosa. Eu era orgulhosa porque eu não queria assumir os meus erros. Eu achava que eu era certa em tudo. E ali eu me entreguei. Ali eu vi que Deus me aceitou. Ali Deus me aceitou. Ali foi uma alegria. E a partir dali eu senti nojo de tudo. De tudo. Eu tirei alagador. Eu olhava no espelho, eu já não me via mais um homem. Eu me vi uma mulher. Ali já não me identificava mais. Ali foi uma transformação. Me batizei e ali eu foquei no Espírito Santo. Havia uma sede porque o Espírito Santo, eu tive um encontro com Deus, mas ali faltava algo. Então eu comecei a mudar a aparência, eu rasguei as minhas roupas, tudo que eu tinha eu joguei fora e ali eu fui começando aos poucos. E ali eu fui fazendo propósito, eu fui buscando, orando de madrugada. Ali houve aquela sede, porque faltava o Espírito Santo. E ali numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, ali aquela quarta-feira já era diferente. E ali eu foquei o Espírito Santo. Eu queria ele mais do que tudo. E ali naquela quarta-feira, na hora da busca, era um gozo dentro da alma e você falar com Deus. E ali você não querer parar mais de falar com Ele. Eu nunca imaginei que Deus ia me aceitar de volta. Quando eu fui sincera no altar, e ali veio aquela força, ali eu vi que Deus me abraçou, me amou de uma tal maneira que, olha, eu devo tudo a Ele. E quando o Espírito Santo entrou, hoje, assim, o foco é almas. Então eu tô aqui para ganho de almas. E a minha mãe é minha melhor amiga. Hoje eu falo tudo para ela, tudo. Hoje ela me vê assim como uma filha, um referencial. Porque até os meus vizinhos olham para mim diferente. E um disse, falou assim, Amanda, Deus existe mesmo. Porque hoje eu olho para você e olho para o seu passado. Então hoje você é uma nova pessoa, hoje eu sei que Deus existe. O altar é o próprio Deus. Ali é o fogo. Ali eu sou fruto de um altar. Então quando a gente vai para o altar, ali a gente fixa. Foi onde que tudo começou na minha vida, na minha nova história. Ele me recolheu, ele me limpou e ele me aceitou. Mesmo eu imunda, suja, cheia de pecados, mesmo eu tendo feito tudo o que eu fiz, ele me trouxe para perto, ele me abraçou. E ali ele me deu o Espírito Santo.
Ali eu recebo uma nova identidade. Hoje eu sou uma nova pessoa. Você conseguiu perceber? É impossível não notar, né, a mudança na vida da Amanda. Ela entrou por esta vida de sofrimento, esta vida em que ela tinha raiva de tudo e de todos. Por quê? Porque aos 7 anos de idade, ela foi vítima de um abuso sexual. Não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Então, tomada por um ódio, ela queria expressar esse ódio de alguma forma, queria que o seu abusador morresse. E é natural, especialmente para a menina que sofre um abuso, ela tomar um ódio tal de homem que ela passa a olhar para outra mulher, ela não considera mais um relacionamento com um homem. E foi o que aconteceu com a Amanda. Ela assumiu o pensamento, o comportamento de um homem, quis mudar o seu corpo, transformar o seu corpo num corpo de um homem, começou a se relacionar com uma outra garota, foi morar com essa outra garota. Você viu o extremo que ela viveu com essa outra moça. E quando ela veio para Deus, pela luta da sua mãe, pelas lágrimas da sua mãe, quando ela chegou ali diante do altar e se entregou para Deus, foi instantâneo. Ela chegou em casa, ainda vestida como homem, cabelo de homem e tudo mais. Ela olhou no espelho e ela falou assim: essa não sou eu. Ela não se reconheceu, porque ali Deus restaurou a vida da Amanda, o interior dela. Morreu a velha Amanda e nasceu uma nova. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez você seja uma pessoa que também sofreu, você foi marcada para sofrer, como a Amanda lá aos 7 anos de idade. Ela foi marcada para sofrer. Que culpa ela tinha? Que culpa ela tinha do que aconteceu com ela? Você vê, realmente esse mundo é muito injusto e muitas pessoas já nascem nesse mundo marcadas para sofrer, ou são marcadas durante a infância, durante a adolescência, por abuso, por pobreza, pelo abandono parental, por doenças, enfim, elas são marcadas pelo sofrimento. E elas vão vivendo suas vidas com esta sina: eu nasci para sofrer, eu não nasci para ser feliz. Parece que a minha sina, o meu destino é sofrer. Talvez você seja esta pessoa, uma pessoa desta. E você pergunta assim: poxa, se Deus aceitou a Amanda, a perdoou, a transformou de dentro para fora, deu a ela uma nova vida, será que Deus me aceita? Será que Deus pode fazer isso comigo? Será não. Eu garanto a você que não somente Ele pode, como Ele quer. E olha, neste domingo, você terá a oportunidade de sepultar a sua velha criatura. Por que você não pega a sua roupa, pega uma muda de roupa, vai até a Universal neste domingo para se batizar, para se sepultar, para morrer para essa velha vida. Vá para fazer isso entre você e Deus. Não se importe com ninguém. Você vai lá e vai falar com o pastor, chegando lá, com o obreiro, e falar assim: olha, eu vim aqui para me entregar hoje para Deus. Eu vou me batizar. Eu quero morrer para essa velha vida. Eu quero começar uma nova vida com Deus. Eu cansei desse mundo, cansei dessa vida, cansei de ser eu, cansei de errar, cansei. Eu quero uma nova vida. Se Deus me aceitar, me der uma chance, eu quero. Por que você não faz isso? Domingo agora, dia 26 de agosto, esteja ali na Universal mais próximo, ou aqui no Templo de Salomão. Venha antes das 9h30. A reunião começa às 9h30 em ponto, quando o Bispo Macedo vai ministrar direto do Monte Hermon a descida do Espírito Santo. Então você vai estar ali antes das 9h30 para você receber o Espírito Santo e para você, em seguida da reunião, entregar-se no batismo nas águas. Faz essa prova. O que você tem a perder? Eu pergunto a você: o que você tem a perder? Só uma vida de lixo. Só uma vida que não é vida. Só isso que você vai perder. E vai ganhar em troca uma nova vida. Então anote aí. Domingo agora, 26 de agosto, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão.
e em todas as universal do reino de Deus. O dia da bênção e da vida para sempre. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és amor. Para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido e através do meu mover a mão de um rei senhor? Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és consolo, tu és Senhor. O Salmo 133 afirma que o orvalho de Hermon desce sobre os montes de Sião e que do Monte Hermon o próprio Deus ordena a sua bênção e a vida eterna. Se há uma vida plena e feliz que você procura, saiba que somente e apenas com o recebimento do Espírito Santo é possível alcançar essa realização. Não adianta achar que coisas e pessoas irão suprir a lacuna que existe em seu coração. O Espírito de Deus é o único que lhe dará forças para vencer neste mundo cruel e no porvir ainda garante a vida eterna. Domingo, dia 26, o último dia do jejum de Daniel. Você tem uma grande e única oportunidade. Será o maior domingo de avivamento e busca do maior tesouro, o Espírito Santo. Ao vivo, diretamente do Monte Hermon, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja no mundo inteiro. Todos os povos, etnias e idiomas em conexão com o Monte Hermon. Nesse dia, você receberá a bênção de Deus e a vida para sempre. Não perca essa chance.
domingo, dia 26, o dia da bênção e a vida para sempre. Especialmente às 9h30, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Fernando Martins Silva, sou advogado, professor universitário, formado em Consciência da Computação e Direito e tenho atuado nessa área nos últimos 25 anos. Ouvi muita coisa a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu engrosso a fileira daquelas pessoas que falavam que aqui eu nunca vou colocar meus pés. Por várias vezes eu passava na porta, olhava, até admirava, olhava para cima, até admirava a catedral, mas não, aqui eu não vou entrar porque aqui é um lugar de ladrões. Foi isso a imagem que eu criei a respeito da Universal. Por várias vezes a gente assistia televisão e ouvia falar que os pastores, os bispos da Igreja Universal estavam roubando os seus fiéis, estavam levando dinheiro, enganando, usando de curandeirismo e charlatanismo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Isso me deixava chateado. Eu estava sempre em busca de um lugar onde eu pudesse ter a minha religação com Deus e a Universal me parecia ser o pior deles. Passaram-se os anos e a internet veio e a proliferação de fake news, que hoje se chama fake news, mas eram aquelas notícias fora de contexto, mentirosas, gravações que você não sabe onde começa, onde termina, se tem edição, se não tem edição. E o meu, eu não diria ódio, mas o meu ranço pela Igreja Universal só aumentava. Entre as mensagens que a gente acompanhava na época, saía muita informação a respeito dos grandes encontros que a Igreja Universal fazia nos estádios. Me parece que teve um, eu não lembro exatamente o local, mas teve um no Maracanã que foi muito difundido pela mídia, onde tinha sacolas de dinheiro, um monte de coisa que os pastores e os bispos estavam levando, e eu nunca fui checar. Mas a gente vendo as imagens fora de contexto, aquilo demonstrava, até certo ponto, me causava asco de levar pessoas a um local público, brincar com a fé das pessoas, com a crença das pessoas, com o único intuito de tirar dinheiro. Só tinha uma explicação. A explicação era a ladruagem, roubo, era charlatanismo, era manipulação da massa para conseguir dinheiro. A informação, quando chega para a gente de forma muito massificada, ela nos tira a oportunidade de refletir. E ainda mais quando essa massificação ela vem por meios de comunicação influentes, importantes e de grande confiabilidade da população. Massivamente, aquilo martelando na minha cabeça, por mais que eu queira refletir em cima, a única fonte de informação que eu tenho é aquela que eu recebi. Eu não tenho o contraponto para checar se é verdade ou não. E eu não tinha eu não dei à Igreja Universal, ao Bispo Macedo e a todas as pessoas que fazem a obra o direito da dúvida. Eu não dei ouvidos, eu não dei palavra a elas. E construí o meu conceito da igreja simplesmente baseado nas informações manipuladas que eu recebi. Enquanto eu consolidava o meu conceito a respeito da Igreja Universal, eu tinha uma vida totalmente desregrada. Bebia, mentia, era extremamente nervoso, eu não tinha saúde direito, eu não tinha família, uma família consolidada, mas para mim aquilo era o que era certo. Embora eu tivesse algum patrimônio e eu desfrutasse de algumas benesses que o dinheiro podia me trazer, eu era completamente pobre de espírito, eu era perdido. Eu não conseguia encontrar felicidade em nada que estava à minha volta. Eu cruzei os portais da Universal como um crítico.
E detalhe, quando uma pessoa ela quer criticar, aí é que ela presta atenção. Eu prestava atenção em todos os detalhes. Fechar os olhos na hora de uma oração, de jeito nenhum. Eu queria ver o que estava acontecendo. E com certeza eu posso dizer que por várias vezes eu confrontei dentro de mim aquilo que era falado. Só que tinha um detalhe, a conta fechava. Tudo que eles falavam não tinha gancho, eu não conseguia tirar incoerência daquilo que era falado. Eu deixei de apenas ouvir mecanicamente e analisar e comecei a escutar a palavra. E eu aprendi uma coisa dentro da Universal que me chamou muita atenção. O Senhor Jesus diz, vem a mim, como estais. Mas Ele não fala para você permanecer como está. E a toda reunião que eu ia, os pastores e bispos sempre davam uma palavra de mudança. Que a minha vitória estava na minha perseverança, estava em obedecer a palavra de Deus. E foi isso que me transformou. A minha vida hoje é uma vida plena. Lutas todos os dias, como sempre vai ser, sempre foi, sempre será, mas é uma vida plena. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, eu estou curado da minha doença, não tenho mais problema nenhum. E a minha vida profissional e a minha vida financeira tem crescido. Saiu de um patamar que eu posso chamar de negativo e dia a dia vem se reconstruindo e crescendo. Então sim, eu me sinto lesado em acreditar, em ver que o ser humano, muitas vezes ele utiliza da maldade e dos meios que tem, e hoje com a facilidade da internet em propagar informações errôneas, eu por tanto tempo ter sido doutrinado, manipulado como se fosse uma marionete e não ter tido a oportunidade de modificar o meu comportamento e de exercer uma fé inteligente. Na Universal, além de ter reconstruído a minha vida, eu consegui receber o maior presente que eu poderia ter. A presença de Deus na minha vida, que me garante que nenhum problema, e quando eu falo nenhum problema, vai me derrubar. Eu te desafio a ver, eu te desafio a pensar, e assim como a minha vida mudou, a sua com certeza também irá mudar. Veja que interessante, né? Ele tinha o preconceito por ter se alimentado, apesar de ser um advogado, uma pessoa que sabe o valor, a importância das palavras, o doutor Fernando Martins bebia das fontes sujas, imundas, das notícias, né, das fake news. Então ele olhava para a Universal com aquele olhar preconceituoso. Mas quem tinha a vida desregrada, destruída, era ele que mentia, era ele que não tinha família, era ele que estava doente, enfim. Com aquela vida do jeito que estava, ele projetava todo o mal sobre a imagem da Igreja Universal, do Bispo Macedo e dos pastores. Mas olha só, notícias falsas, fake news, não é nada novo, isso não é novidade, isso é uma coisa tão antiga que a primeira instância de fake news se deu lá no Jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva, distorcendo o que Deus havia falado. Desde então, o mal vem usando a mentira para destruir as pessoas. E foi até necessário que Deus incluísse nos 10 mandamentos um mandamento para que as pessoas não praticassem as fake news. O 9º mandamento, que você pode ler lá em Êxodo capítulo 20, diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, infelizmente, porém, o que existe muito neste mundo são pessoas que não se importam em destruir a reputação, destruir a vida
de outras pessoas através das suas palavras e também as suas próprias, porque enquanto elas estão disseminando mentiras, elas estão se deixando usar pelo mal. Bom, nós vamos daqui a pouquinho mostrar mais uma história de fake news para você. A história da Silmara. Silmara é jornalista, sabe muito bem como funciona a manipulação das notícias. Ela vai contar para você a experiência dela. Não saia daí. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Meu nome é Silmara, sou jornalista. Eu odiava a Universal, eu não suportava a Universal. Quando eu ouvia falar do Bispo Macedo, então, eu dizia que era o ladrão, era aquele cara que só queria para ele não se preocupava com ninguém e vivia fazendo N coisas que eu tinha horror. Eu não suportava escutar a voz dele e pelo fato de eu servir os encostos, né, numa patente bem alta, então eu não acreditava em nada que falavam. Via N reportagens falando mal do Bispo Macedo, dos bispos, da Igreja Universal. Era todo o tempo jornais, revistas, televisões falando mal. E mal, e mal, e mal, e eu cada vez mais cega acreditando. Aqui ele aparece pregando para uma multidão. Fora as outras que falavam também sobre cartel. Quando o bispo foi preso também, que chegaram a comentar para mim, olha só, estão sendo presos. Isso foi tudo marcando para que contribuísse que cada vez mais eu demorasse para chegar na igreja. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. A Universal na época me representava assim, caça-níquel, os cassinos de Las Vegas, era o que me representava e sempre que eu passava em frente, eu falava para quem estivesse comigo, olha lá o cassino. Quer perder dinheiro no caça-níquel? Hoje eu me arrependo, peço perdão a Deus de tudo que eu fiz nessa época, porque eu era cega, surda e muda. Porque no primeiro dia que eu pisei na Universal, que eu achei que era o último caminho onde eu ia pisar, eu fui muito bem recebida, eu fui acolhida, como se realmente eu tivesse verdadeiros pais e mães comigo, cuidando de mim. E conforme eu entrei, eu senti aquele ar puro, aquela coisa diferente, aonde, poxa, aqui tem Deus. Porque até então, fora da igreja, eu tinha uma pressão dentro de mim, até para respirar era dificultoso, né? Comecei a escutar a palavra, e essa palavra entrou dentro de mim, de tal forma que eu comecei a ver toda a verdade. Em prazo de 15 dias, eu peguei tudo que eu tinha, livros de magia, imagens, tudo, eu coloquei dentro de uma lata e taquei fogo. Assim, meu esposo, você vai queimar uma biblioteca de mais de 50 mil reais? Vou.
Eu taquei fogo na porta de casa, os vizinhos ficaram olhando o que eu estava fazendo. Tô queimando demônio, tô queimando o que não presta, o que não serve para mim, não serve para ninguém. E ninguém nunca falou para mim, venha para a Universal, nunca. Eu decidi de livre e espontânea vontade. Por que eu decidi de livre e espontânea vontade? Porque na primeira vez que eu pisei, eu senti Deus dentro de mim. Eu senti Deus já trabalhando, para quê? Para tirar aquela coisa pesada que eu tinha, para tirar todo aquele entendimento errado, e comecei a ver o trabalho, comecei a ver a preocupação com as pessoas que chegavam, e não tem hora, é 24 horas, pode ligar para qualquer pastor online, eles vão te atender em 24 horas, eles te ajudam, eles te dão uma palavra amiga, é o tempo todo cuidando de pessoas. Você consegue enxergar, né, a sinceridade nos olhos, a expressão no rosto de quem dá os seus depoimentos aqui nessa programação. São pessoas que têm a alegria, o prazer de compartilhar aquilo que aprenderam para poder dar a oportunidade a outras de conhecer aquilo que elas gostariam de ter conhecido há muito tempo, mas talvez foram impedidas por causa do preconceito, dos fake news, etc. Lembre-se que preconceito não cai bem a pessoas inteligentes. Uma pessoa inteligente nunca, jamais, inteligente no sentido pleno da palavra, nunca, jamais pode ser preconceituosa. Porque o preconceito é sinônimo de quem não pensa, de quem forma uma opinião sem as informações, e isso não é inteligente. Bom, eu gostaria que você se preparasse. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração. Você pode preparar um copo com água, nós vamos buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, e você pode se preparar aí, que nós vamos falar com Deus em seu favor. Enquanto isso, eu vou mostrar para você agora a história da professora Daniela. A professora Daniela. Ela vai contar sobre a transformação que o Espírito Santo fez na vida dela. Vamos acompanhar e nós vamos voltar já já para orar por você. Meu nome é Daniela, sou professora, tenho 38 anos. Eu tive um passado muito triste. Eu tentei suicídio 3 vezes, porque com todos os problemas que eu estava passando, eu achava que eu não nasci para ser feliz, que eu tinha que morrer. Então eu fui até o Rio Tietê, tentei me lançar, me jogar, mas algo me impedia. Eu não conseguia. Com o tempo, meu irmão já vinha na igreja, ele me fez um convite, eu fui, e chegando lá, logo de início eu percebi alguma coisa diferente. Eu me batizei nas águas, o que eu fazia de errado, eu deixei de fazer, eu comecei a ser dizimista, eu entendi a importância de obedecer à palavra de Deus, e em uma das reuniões, Deus desceu sobre a minha vida. Eu tive um encontro real com Ele, um encontro verdadeiro, e a partir daí tudo mudou. Só que o tempo foi passando, e eu comecei a me encostar naquilo que eu fazia. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar, e o tempo que sobrava era para Deus. E eu fui percebendo com o tempo, pelas minhas atitudes, pelo meu interior, que algo não estava legal. Teve um momento na minha vida que eu até pensei em desistir de servir a Deus. Eu falava que se eu estou ali, se Deus me chamou, por que eu estava querendo sair naquele momento? Por que eu estava fria? Eu até achava que Deus não era comigo. E aí no meu íntimo, nesse processo, veio o jejum de Daniel. E eu fui sincera com Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui te servindo, mas o Senhor sabe que eu não tô na verdade. Porque eu tô fria, eu tô fraca. E eu cheguei a falar para Deus, meu Deus, se o Senhor não mudar a minha vida nesse jejum, me tira daqui, porque eu não quero mais viver. Se for para renunciar, se for para fazer de qualquer jeito, a sua obra de qualquer jeito, eu não quero. Mas também viver, também eu não quero, longe do Senhor. Então o Senhor me leva daqui.
Então eu comecei a me esquivar de tudo. Comecei a me lançar, a me entregar para Deus. Eu não saía mais, assim, para festa, para qualquer coisa assim de família. Eu não ia. Eu queria, sabe, ter um encontro real, um reencontro, na verdade, que eu tinha perdido, um reencontro verdadeiro com Ele. No decorrer do jejum, eu me lembro que eu me afastei de tudo e eu só queria buscar a Deus incessantemente, na igreja, em casa. De madrugada eu tinha um prazer de servir, de buscar Ele de todo o meu coração. E teve uma reunião em que o pastor falou: vem aqui na frente, você que quer mais de Deus, você que já não é a mesma pessoa como antes, você percebe isso. Eu não tive vergonha nenhuma. Eu não queria saber se eu era obreiro ou não, que posição que eu estava. Eu só queria Deus dentro de mim. Eu queria ser uma nova pessoa, não para ninguém, não para provar para alguém que eu seja alguma coisa, mas eu queria mostrar para Deus que eu estava ali, que eu queria Ele, eu quero Ele. E nessa reunião, no momento da busca, eu me lancei, eu me entreguei, eu busquei, eu pedi para Deus descer sobre a minha vida. E na minha sinceridade, Deus, Ele desceu. Essa reunião eu nunca mais vou me esquecer. Eu tive um reencontro real e verdadeiro com Ele. Deus, Ele veio ao meu encontro e eu também fui ao encontro dele. Eu abri o meu coração, o meu interior para Ele. E Ele veio e Ele mudou a minha vida. Ele me transformou, Ele me trouxe alegria, me trouxe paz. Todos os meus objetivos antes que eu tinha perdido voltaram, triplicaram na minha vida. Hoje eu sou uma mulher cheia de projetos. Deus me fez uma pessoa melhor do que antes. Não para a minha glória, mas sim para a glória dele. Hoje eu sou uma serva de Deus, transformada. Eu tenho prazer de servir a Deus, de estar na casa dele. Hoje eu penso que se Deus ele não tivesse me escolhido, eu já não estaria mais aqui. Eu tenho certeza que viva eu não estaria. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que eu pretendo ser, eu dou a Ele, dou graças a Ele. E tudo que eu faço hoje na minha vida, eu peço sempre direção, meu Deus. Dá uma direção para mim. É da sua vontade? Eu consigo ter esse discernimento. Hoje o Espírito Santo representa tudo na minha vida. Ele é a própria vida dentro de mim, é o próprio Deus dentro de mim. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Neste mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos conhece e sabe tudo o que há entre nós, dentro de nós. O Senhor conhece esta pessoa que agora ora comigo, que tem vivido uma vida vazia, uma vida sem vida, que gostaria muito de te conhecer. Assiste esta programação, vê os testemunhos e se pergunta: será que eu também posso ter o Espírito Santo? Será que Deus também me aceita, me quer? Oh, meu Deus, eu oro agora por esta pessoa que quer se entregar totalmente a Ti, quer se dar para Ti, quer se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, mas não sabe por onde começar. Que esta oração seja o começo dela, meu Pai. Que aqui seja o primeiro sinal, o sinal de uma nova vida, o sinal de um recomeço, meu Deus, o sinal do Teu perdão sobre tudo que ela já fez de errado. Esta pessoa, meu Pai, que constantemente, toda vez que ela pensa em mudar de vida, vem uma voz na cabeça dela que diz assim: para você não tem mais jeito, é tarde demais para você, você já fez muita coisa errada, Deus não vai te perdoar, não tem jeito. Ah, meu Deus, eu tenho certeza que é exatamente para esta pessoa que tem jeito e que o Senhor está fazendo chegar esta programação. É para ela, meu Pai. O Senhor está estendendo a tua mão para ela e dizendo: tem jeito sim. Eu posso sim mudar a sua história, a sua vida, se você tão somente me permitir. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, receba aí agora o toque do Espírito Santo. Receba a oportunidade de começar uma nova história, uma nova vida na sua vida. O Espírito de Deus te abençoa. Ele te transforma, Ele te muda de dentro para fora. Receba aí agora a presença do Espírito Santo. Que Ele te prepare para este grande dia, o dia da descida do Espírito Santo lá do Hermon, neste domingo. Que Ele te prepare para ser cheio da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado aí agora, onde você está. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Graças a Deus. Eu tenho certeza que a presença do Espírito chegou até você. E nós vamos encerrando aqui a nossa participação e estaremos com você neste domingo às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, conectando ao vivo, direto, com o Monte Hermon, onde estará o Bispo Macedo, transmitindo a bênção, o derramamento do Espírito Santo, a bênção e a vida para sempre sobre a sua vida. Até lá, que Deus te abençoe. Oh que prazer, Jesus é meu amado, do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração encheu de nova vida. Desejo a meu Jesus louvar em doce harmonia. Em Cristo tudo fui achar
e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente.